E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa e hoje nós estamos aqui para falar sobre a questão dos pronomes interrogativos. É lógico que se você está vendo, né, esse nome interrogativo e a professora pergunta para você qual é a funcionalidade desse pronome, né? Qual é o objetivo do uso desse pronome? O que você vai responder? Usar em perguntas, exatamente isso. Não tem nenhum segredo aí. Você viu que quando nós falamos em pronomes, a maioria deles, dessas subclassificações, eles já se explicam no próprio nome, né? Então, o pronome pessoal tem a ver com as pessoas do discurso. O pronome possessivo tem a ver com posse. Pronome demonstrativo tem a ver com indicação. Pronome relativo, que tem a ver com relação a um retomador, a uma palavra que foi dita antes, né? Os pronomes indefinidos, quando eu não sei exatamente a quem eu estou me referindo, e os pronomes interrogativos, eles são usados então para perguntas, questionamentos, tá? Então é sobre eles que nós vamos falar agora. Então a professora colocou aqui, né, o pronome interrogativo, ele faz perguntas tanto diretas quanto perguntas indiretas. Como seria, professora, essa questão das perguntas indiretas, né? Quando você não tem a utilização normal de uma pergunta, de um questionamento, o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é esse sinal que vai dizer para mim que ali há um questionamento. Em geral é isso. Mas não há somente essa forma de fazer uma pergunta, há também a forma de você fazer esse questionamento de forma indireta. Então, olha aqui, quem é você? Aqui eu já sei que eu tenho aqui a pergunta, porque eu tenho exatamente esse indicador aqui, que é um pronome interrogativo. Qual o teu nome? Né? Então, nesse caso também eu tenho a questão ali de um interrogativo sendo utilizado para fazer esse questionamento. Quantos anos você tem? Tá? Vejam que a questão do interrogativo não é apenas a pontuação, é o que você usa para fazer essas perguntas. Quem? Qual? Quantos? Né? Então, estas palavrinhas são chamadas pronomes interrogativos, porque eles são usados para fazer exatamente isso. Nós também temos, assim como nos outros, variáveis e invariáveis. Lembrando, variáveis é aquilo que sofre modificação do que mesmo? De número e gênero. Então, nesse caso, variáveis, o qual só faz variação de número, né? Quais e só. E o quanto? Quanto ele faz de gênero e de número. Quanto, quantos, quantas, quanta, quantas, né? Então, de gênero e número, o quanto, de número apenas o qual. E os invariáveis, não existe a palavra quens, né? Então, nesse caso, quem e o que aqui também, que ele não pode ser usado com nenhuma variação. Então, como que nós utilizaríamos isso, então, na questão dos interrogativos, né? Então, interrogativos, o qual, quanto, quem e o que. A professora coloca aqui para você tomar cuidado com essa questão aí de ser o quanto quando ele é indefinido. Então aqui a professora vai colocar aqui, né, por exemplo, numa pergunta com a palavra qual, né? Então, qual você quer? Esse qual aqui, ele está tomando exatamente um valor de substantivo, né? Está fazendo ali essa referência, né? De substituir um nome e fazendo a pergunta na ordem direta, né? Já vejo aqui que tem uma pergunta aqui para mim. O outro lá que a professora colocou é quanto, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar, tem uns doces aqui. Quantos você quer? Agora eu estou fazendo na questão de quantidade. Então, utilizei na forma de pergunta direta. Quem? A pergunta clássica, né? Quem é você? Então, esse quem é você aqui, ele faz papel também de pronome substantivo. Lembra lá, pronome substantivo é o que mesmo? Pronome substantivo é aquela palavra que substitui o nome. Tem valor de substantivo. Então, aqui todos eles estão com valor de substantivo. E a palavra que você disse? Né? Posso falar o que também? Posso, né? Mas que você disse?
tá? Então, nesse caso aqui, o que funcionando como sendo, então, também esse pronome interrogativo na ordem direta. E o indefinido aqui, ele sempre tem aquela questão de estar junto a um nome, né? Quantas coisas, né? Quantos doces. Ah, agora aí ele tá fazendo essa questão de ser o indefinido. Não sei quantos doces, né? Ele tinha na sua mala. Então, olha aqui, a professora colocou então os exemplos, né? Na ordem direta, quem está aí? Tá? Usando o pronome relativo quem? Quando é se referindo a pessoas também, né? Lógico. Que horas você vai? Tá? Então, nesse caso, o que sendo utilizado para esse pronome, sendo aí o pronome de pergunta direta. Quantos dias demorou a viagem? Né? Então, também. Agora, quanto você tem? Né? Então, ó, perguntando questão de quantidade. Qual o horário mais adequado? Quanto lhe devo? Então, todos eles fazendo aí essa questão de perguntas diretas. É muito comum, né? Isso é fácil, você consegue perceber. O que a professora colocou aqui é o problema que quando você vai fazer essas perguntas indiretas, né? Ou seja, pergunta indireta não vai aparecer o ponto de interrogação. E é isso que você tem que lembrar. Então, a professora colocou ali, né? Quantos vieram? Quantos vieram, né? Como que eu poderia transformar essa pergunta numa pergunta indireta? Então, por exemplo, ele quis saber quantos vieram. Agora sim, ó, eu tenho uma pergunta? Tenho. Ela está da forma direta? Não, porque eu utilizei aqui ele quis saber quantos vieram, não tem o pronome interrogativo, continua sendo um questionamento, só que é um questionamento na ordem indireta. Isso é ordem indireta, fácil, né? É só você fazer essa transformação. Quem ganhou o jogo? Tá? Então, no caso, eu vou utilizar o eu aqui. Eu queria ver quem ganhou o jogo. Pronto, transformei a pergunta numa ordem indireta. Qual caderno é o dele? Falamos qual caderno é o dele. E quantos dias demorou a viagem? A mãe quis saber quantos dias demorou a viagem. Então, é muito simples essa transformação. Você faz aqui, né? Você tem essa questão aí de fazer daí, logicamente, essa questão de duas orações, não colocando o pronome interrogativo, transformei numa oração na ordem indireta. Então, aqui a professora colocou agora essa questão dos pronomes substantivos e do adjetivo, tá? O pronome interrogativo é só você usar, então, o quem, o quanto, o que, né? Para fazer perguntas, ela pode ser direta e ela pode ser indireta. Né? O pronome mais simples que tem desses todos que nós estudamos é o pronome interrogativo. Agora, nós podemos falar sobre a questão do pronome ser substantivo, pronome ser adjetivo. O pronome substantivo vai substituir o nome. O pronome adjetivo vai acompanhar o nome. Então, é essa a grande diferença. Então, vamos lá. Substitui o substantivo. O substantivo. Poucos vieram à reunião. Poderia falar pessoas vieram, né? Então, ele substituiu pessoas, que é o substantivo. Então, poucos é um pronome indefinido com papel de substantivo. Muitos foram selecionados. Você sabe exatamente quem são? Isso é indefinido. Então, pronome indefinido com papel de substantivo, porque ele está substituindo o nome. Ele sabe tocar violão. Nesse caso aqui, a professora assim, alguém sabe tocar violão. Aí eu coloco, então,
a questão do pronome indefinido. Agora, esse ele aqui, ele é um pronome pessoal do caso reto, só que ele está sendo utilizado como quem? Como papel de substantivo. Papel do pronome é substituir o nome. Eu poderia colocar João sabe tocar violão. Pronto, né? O ele substituiu, então ele é um papel de substantivo. Isso me deixa triste. O que me deixa triste? A bagunça. Então, nesse caso, o isso substituiu o meu substantivo, papel de substantivo, pronome demonstrativo. Agora eu tenho que saber todos os pronomes, né? Porque nós passamos por todos eles e agora eu vou fazendo essa relação de classificação já. E o adjetivo, ele acompanha o substantivo. Então, vamos ver aqui? Primeira coisa, eu vejo aqui, ó, caneta. Qual é a palavra que está junto de caneta? Minha. Minha é um pronome possessivo. Está acompanhando o nome? Está, então ele é um papel de adjetivo. Poucos alunos. Alunos é substantivo, poucos é um pronome indefinido com papel de adjetivo. Muitos amigos. Amigos é um substantivo. Muitos amigos está fazendo um papel de adjetivo, mas a classificação dele é pronome indefinido. Este livro, ó, livro é um substantivo. Este é um pronome demonstrativo, está junto ao nome, então papel de adjetivo. Sempre assim, né? Viu que o exercício pede isso para você, você vai fazer então essa transferência aí de informação. Indique na frase se o pronome é substantivo ou adjetivo. Agora é com você. Vamos lá. Quantos trabalhadores há nesse lugar? O que eu tenho? Eu tenho dois pronomes aí. Eu tenho tanto a palavra quantos quanto a palavra nesse. Nesse quer dizer um demonstrativo com em mais esse. E aí? Você percebe que o nesse está junto de lugar, que é um substantivo. Beleza. O que você vai falar? Isso daqui está acompanhando, então ele é um adjetivo. Tranquilo. E o quantos? O quantos está junto de trabalhadores. Trabalhadores é um substantivo, também é um pronome com papel de adjetivo. E ele é o quê? Está fazendo pergunta direta? Ele é um pronome interrogativo. Ele queria saber quantos haviam lá. Nesse caso aí você tem o ele, que tem papel do quê? Tem papel de substantivo, está tomando o papel do nome. Poderia colocar o nome da pessoa. Então, nesse caso, o papel de substantivo. Quantos? Agora aqui ele está substituindo o nome, né? É uma quantidade, é uma pergunta que ele quer saber. Então, nesse caso, pronome interrogativo. Quem foi ao mercado? Quem é pronome que está fazendo o papel de substantivo. Eu poderia colocar João. João foi ao mercado. Pronto, ele está fazendo papel de substantivo. Está fazendo pergunta? Sim, pronome interrogativo. Ele tocou o meu rosto. Ele poderia colocar o nome de qualquer pessoa, mas aqui nesse caso ele está fazendo o papel então do quê? De substantivo. E o meu? O meu também é um pronome possessivo. Está junto do rosto, que é o quê? Um substantivo. Então isso daqui é um papel de adjetivo. E aí, tranquilo. Ela disse tudo aquilo. Vamos lá. Ela, papel de substantivo, pronome pessoal do caso reto. Tudo é um pronome indefinido. E aí você tem como papel de substantivo e aquilo você tem, então, um papel de substantivo. Ele, papel de substantivo, pronome pessoal do caso reto, acompanhou sua mãe. Está junto de um substantivo, então o que ele é? Um pronome possessivo com papel de substantivo. E aquela farmácia está acompanhando, farmácia acompanhando o que é? Papel de adjetivo. Aquela é um pronome demonstrativo. Professor, é muito pronome, por isso que nós temos que estudar bastante para podermos encarar esse desafio. Identifique os pronomes interrogativos nas frases abaixo. Bom, interrogativo você já sabe o quê? Quem, que, quantos, onde, né? Depende aí da utilização. Eles vão estar na frase indireta ou na frase indireta. Então, vamos lá. Queria saber quem fez essa torta. Qual é a pergunta que você tem aqui? Quem fez essa torta? Pronto. Quem é um pronome interrogativo na ordem
indireta, né? Qual o resultado do jogo? Aqui já está na ordem direta. Qual é teu pronome interrogativo? Todos perguntaram quantos prêmios, olha, quantos é teu pronome interrogativo. Quanto eu ganhei? Pronome interrogativo. Você sabe quem vai ao estádio? Pronto, nesse caso aí, você está com o pronome interrogativo. Todos eles ali aparecendo. Transforme as perguntas diretas em indiretas. Lembra que a professora falou que na pergunta indireta você só vai tirar ali a questão do ponto de interrogação. Então, que dia é hoje? Agora a professora colocou um limitador. Eu coloquei assim, eu perguntando para alguém. Então eu posso fazer assim, eu perguntei a ele que dia é hoje. Pronto, né? Eu perguntei para ele que dia é hoje. Ou eu lhe perguntei que dia é hoje. Pronto, acabou. Queria saber quem fez esse bolo. Quem agora? Ó, ela para alguém. Ela queria saber quem fez aquele bolo. Eu estou falando dela, né? Então eu tenho que fazer certo. Na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Ela para mim. Ela perguntou para mim qual dos dois era mais bonito. Pronto, né? Transformei a oração. Quanto custa a entrada para o cinema? Eu para alguém. Então, eu quis saber quanto custava a entrada para o cinema. Quanto custa a entrada para o cinema? Simples, né? Você tirou o ponto de interrogação, colocou ali as pessoas participantes desse discurso e tudo ficou certíssimo. Então é isso, pessoal. Aqui nós colocamos todas as classes dos pronomes, vimos a questão do interrogativo e o seu uso com função adjetiva ou com função substantiva. Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!